Se liga só nessa cena, 4 de setembro de 2025. Estádio do Maracanã lotado. Brasil contra Chile em campo. Só que o que está rolando ali é muito, mas muito mais do que um simples jogo de futebol. É a crônica de dois destinos, uma partida que conta duas histórias completamente opostas. De um lado, a gente tem o Brasil. Para a seleção brasileira é clima de festa, sabe? Aquela despedida da torcida antes de embarcar para a Copa do Mundo. Agora, do outro lado, o Chile. Para eles, essa noite é o começo de uma reconstrução. Uma reconstrução forçada e que promete ser bem dolorosa. É a celebração contra a obrigação. E para a gente conseguir entender o tamanho do buraco que separa essas duas seleções, não tem jeito. A gente tem que ir direto para os fatos, para os números frios das eliminatórias. E a diferença, olha, é brutal. São 15 pontos. 15! É isso que separa as duas equipes na tabela. Isso não é só uma vantagem, gente. É um universo de distância em termos de performance. E essa diferença toda fica ainda mais nítida quando a gente olha para as vitórias. Em 16 jogos, o Brasil venceu 7. E o Chile? Apenas 2. É mais do que o triplo. É o retrato da consistência de um lado e do outro de uma crise bem profunda. E a tabela de classificação, bom, ela chega para mostrar o quadro completo. O Brasil está ali, confortável, em terceiro lugar, com o passaporte para a Copa mais do que carimbado. Enquanto isso, o Chile amarga a 10ª e última posição. Matematicamente, já era. Eliminado. Agora, beleza, já vimos os números, vamos sair um pouco da matemática e entrar na cabeça dos times, na mentalidade, porque a forma como cada equipe chega para esse jogo, isso diz tudo. Para o técnico do Brasil, o Carlo Ancelotti, um jogo sem pressão como esse é um verdadeiro laboratório de luxo. É a chance de ouro para ele testar uma formação mais ofensiva, mais audaciosa, já pensando na fórmula ideal para a Copa do Mundo. A ordem é atacar, mas, como ele mesmo diz, sem nunca perder o equilíbrio. E o experimento tático não é pouca coisa, não. É um 4-2-4, bem ousado. É uma aposta calculada. Aquela tentativa de juntar o talento brasileiro com a disciplina tática europeia. Basicamente, o Maracanã vira o palco para o ensaio geral antes da grande estreia mundial. Agora, corta a cena. A realidade do Chile é drasticamente diferente. Lá não existe espaço para experimento. A seleção chega no Rio com um técnico interino e com uma única missão: começar uma reformulação que, vamos ser sinceros, já devia ter acontecido há muito tempo. E qual o sinal mais claro de que uma nova era está começando? A ausência dos heróis. Vidal, Alexis Sanches, Medel, os grandes ícones da geração dourada, aquela que foi bicampeã da América, simplesmente não foram convocados. É o fim de um ciclo. Um fim simbólico e, claro, melancólico. E essa vantagem toda do Brasil não é só de agora, não. Ela vem de um domínio histórico que é esmagador. Um peso gigantesco nos ombros do time do Chile. E aqui a gente chega na estatística que talvez seja a mais devastadora de todas. Em 30 jogos disputados em solo brasileiro, o Chile nunca venceu. Isso mesmo, 0 vitórias. São 23 derrotas e 7 empates. Imagina o tamanho da barreira psicológica. Se a gente olhar só para o passado mais recente, o cenário se repete. A última vitória do Chile foi há uma década. De lá para cá, o Brasil simplesmente emplacou 5 vitórias seguidas, incluindo uma goleada de 4-0 no último encontro deles no Maracanã. Então fica bem claro que esse confronto é muito maior do que o placar final. Ele é um espelho do futuro para duas grandes nações do futebol. Resumindo tudo, o que a gente tem são dois caminhos totalmente opostos. O Brasil está olhando lá para frente, para a glória do Mundial, e esse jogo é só mais um degrau. Já para o Chile, o apito final é o marco zero, o começo de uma estrada longa e muito difícil para tentar voltar a ser relevante. Isso tudo deixa uma pergunta no ar. Para uma seleção que é forçada a se reinventar, logo no palco mais intimidador de todos, essa noite no Maracanã é só o sofrimento do fim de uma era ou é aquele choque de realidade duro, mas indispensável para construir um novo futuro? A resposta? Bom, a resposta começa a ser escrita ali, dentro de campo.